Olá pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre adoração profética, como isso acontece e ao mesmo tempo dar um testemunho daquilo que Deus fez na vida da minha mãe. Alguns anos atrás ela teve um diagnóstico, foi detectado câncer nela e os médicos deram em torno de 6 meses de vida para ela. E nessa época foi um baque para mim, para minha família, e a partir do momento que os médicos deram esse diagnóstico, nós não aceitamos e entramos na presença de Deus. Eu lembro que o meu pastor disse que o milagre de Deus acontece na presença de Deus. E a partir desse dia, quando nós voltamos para a nossa cidade, isso aconteceu lá em Rio Preto, esse diagnóstico, voltamos para a nossa cidade. Não foi fácil e o que me deu forças, às vezes eu chegava na presença de Deus não tinha forças nem para guerrear pela vida dela, pela cura dela. Ou Deus curava a minha mãe ou ela ia morrer. E todos os dias eu e minha esposa nós entrávamos na presença de Deus. Primeira coisa, orando em outras línguas. Nós passávamos mais ou menos em torno de 1 hora só orando em outras línguas, orando no Espírito. Quem é batizado no Espírito Santo sabe que quando nós oramos em línguas, a palavra diz que nós somos edificados, que em Espírito nós falamos mistérios de Deus, os mistérios de Deus. E daqui a pouco começava a borbulhar fé, e nesse momento de fé nós começávamos a cantar, profetizar a cura, profetizar a palavra, profetizar os versículos da Bíblia sobre a vida da minha mãe. Agora, o que tudo isso tem a ver com a adoração profética? Tem tudo a ver, porque para nós entrarmos numa adoração profética, nós precisamos do Espírito Santo fluindo para ativar essa fé, para ativar a adoração profética. Precisamos primeiro nos edificar, orar em outras línguas, nos enchermos do Espírito Santo. Eu lembro que algumas vezes eu comecei a profetizar cantando, mais ou menos assim. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Vem, passa teu rio, Senhor, e cura minha mãe, libera o rio que cura. Eu começava a cantar para os órgãos dela, eu dizia: pâncreas, receba o toque de Jesus. Eu libero o rio que cura sobre o fígado, sobre o baço, sobre o intestino. Cura, Senhor. E assim, dia após dia, nós começávamos a cantar, adorar o Senhor profeticamente, liberando versículos, liberando palavra, liberando um milagre sobre o corpo da minha mãe, e não deu outra. Para a glória do Senhor, Deus mudou o diagnóstico dos médicos. Já fazem mais de 5 anos que minha mãe está totalmente curada. Ela passou por uma cirurgia, mas graças a Deus, depois de fazer a biópsia, deu como benigno e ela está totalmente curada. Os próprios médicos reconheceram que Deus interviu naquela situação, e eu creio mesmo que Deus interviu. Deus ouviu a oração, o clamor da igreja, a intercessão, e Deus ouviu também o meu clamor. Então eu quero te encorajar a você, não importa a situação que você esteja vivendo, entra nesse nível de fé, orando em outras línguas, e depois que você for edificado, você começa a liberar através da adoração uma palavra de fé, uma palavra que vai mudar as circunstâncias. Profetiza. Isso é adoração profética. Deus te abençoe.